Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café do Escritor. É muito bom ter você aqui. Se você ainda não me seguia, clica aqui embaixo, passa a me seguir, passa a comentar, participar, não só aqui do canal no YouTube, mas também do Instagram, dos grupos no WhatsApp, no Telegram e muitos outros aí, muitas outras iniciativas que a gente tem aqui no canal Café do Escritor. E hoje o nosso assunto é como aprender a pensar com a escrita. Você acha que tem a ver, quer dizer, pensar ajuda a escrever ou vice-versa? Escrever ajuda a pensar? Vamos ver essa história aí como funciona. Bom, não importa quanto os nossos sistemas, os computadores, enfim, eu não sou dessa área, mas tudo isso que ajuda a gente no nosso dia a dia, para que nossas funções, nossas necessidades sejam atendidas por meio da informática, da internet e tudo mais, a gente não vê limite para isso, né? Mas existem algumas habilidades essencialmente humanas e eu posso dizer para vocês que cada vez mais são necessárias essas habilidades, tanto no mundo corporativo, né, na escrita do dia a dia, na escrita comercial, quanto na escrita de não ficção e até na escrita de ficção. Então aqui no Café do Escritor nós temos todos os públicos de escrita. Então, essas dicas de escrita servem para todo mundo. Serve para você que quer escrever uma redação, para você que precisa escrever melhor no seu trabalho, você que está começando um livro, né, de algum assunto de não ficção, ou se você está escrevendo o seu livro de ficção e também precisa de mais ideias. Pois bem, essas capacidades exclusivamente humanas a que eu me referia são a criatividade, a comunicação e a reflexão, o pensamento, né? Então, a gente aqui explora isso de várias maneiras, mas o nosso assunto principal é a escrita. E a escrita é esse grande universo, muitas vezes inexplorado, que as pessoas nem se tocam, que elas precisam da escrita diariamente para tudo e muitas vezes não investem, não se preocupam em escrever melhor e até pensar melhor, ter mais criatividade com a escrita. Então na escrita a gente pode ter um processo chamado de 3 R's, que é reflexão, redação e revisão. Então quando você usa desses 3 elementos desse processo, fica muito mais fácil escrever qualquer coisa. Você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ser um estudante de letras. Aliás, muita gente até hoje acha que tem que fazer letras para ser escritor e não é verdade, não é necessário. Então, não importa se você tem ou não tem formação, mas se você utilizar a reflexão, que é o seu pensamento, a sua redação, que é a sua capacidade de escrever, e a sua revisão, que é aquilo que você vai corrigir depois para que o seu texto fique realmente um texto muito bom, bem apresentável, você vai conseguir atingir qualquer objetivo de escrita. E aqui que vem o grande pulo do gato. É necessário que cada um de nós veja a escrita como um processo de pensamento. E por processo de pensamento, eu quero que você mude a sua maneira que provavelmente, né, isso é bem comum, que todos nós escrevemos. Então, quero que você pense a sua maneira de escrever de maneira diferente. Então, ela como pensamento. E como funciona isso? Normalmente, a gente pensa antes de escrever, certo? Então, o que pode ser feito, o que você pode tentar para melhorar a sua escrita é fazer o contrário. É você escrever enquanto você pensa. Já tentou isso? É uma técnica muito boa para que você, enquanto você estiver escrevendo de forma muito livre, você possa colocar todos os seus pensamentos no papel, tá? Pode ser no papel, pode ser direto no computador, mas pessoalmente eu prefiro fazer no papel. Então, existem algumas técnicas, claro, para se fazer isso, mas em modo geral você pode pegar uma folha e ir escrevendo e rabiscando tudo aquilo que você tem para dizer. É um brainstorming, quer dizer, todas as ideias que você tiver, você vai colocar no papel da maneira que vier,
sem que o seu editor interno esteja ligado, dizendo que isso está errado, isso não pode, isso não deve ser feito dessa maneira, para que você consiga explorar tudo aquilo que você tem para explorar. Então, bota tudo que tem de informação no papel, né, ou na tela, para que você, então, faça conexões que normalmente você não faria. Porque muitas vezes a gente começa a escrever, pensa, escreve, apaga, e não, isso está errado. Então, não. É para fazer exatamente o contrário. Você começa a escrever para que o teu pensamento comece a florar. E tudo que você pensar, você bota no papel. Alguns vão falar, nossa Sandra, mas que loucura é isso, né? Como que se ensina as pessoas a escreverem dessa maneira? Pois é, a ideia é justamente que você não se preocupe com gramática, com ortografia, que você não fique preso se as ideias estão certas, né? Ou não, que você fique preso a um pensamento, mas como é que eu vou citar isso se eu não tenho a fonte? Não, num primeiro momento, você vai colocar todas essas informações de forma livre. Por isso se chama escrita livre. E depois você vai sim fazer uma organização desse material, você vai eliminar aquilo que você não necessita ou que você acha que não precisa. E aí vem uma outra fase, né? Você pode, por exemplo, daquelas informações que estão faltando ou que você vê que estão incompletas, aí sim você pode fazer uma pesquisa, você pode ir atrás de mais material, mas o importante é que aquilo que você tinha para dizer já está ali e você não precisa mais se preocupar com isso. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim. Às vezes eu acordo de madrugada com uma ideia na cabeça. Enquanto eu não for levantar, escrever e aí me livrar dessa ideia, eu não consigo nem dormir. Então, muitas vezes não é uma questão de dormir ou não, mas é simplesmente colocar isso para que você possa, a partir disso, construir outras coisas em cima desse texto, dessa narrativa. Porque se você ficar se prendendo àquelas ideias que estão na sua cabeça, mas você não coloca no papel, você nunca vai avançar. Eu conheço muita gente que fala, Sandro, eu pergunto, né, como é que está seu texto, o seu livro? Tá tudo aqui na minha cabeça. A hora que eu sentar, é só escrever. Vai nessa que não é bem assim não. A hora que a pessoa chega para escrever, dá um branco. Ela não sabe nem por onde começar. Então, o ideal é você realmente colocar aquilo que já está pronto para depois você ampliar tudo isso que se queria dizer. Bom, essa técnica não é minha, né? Ela foi apresentada pela primeira vez por Peter Elbow em 1973 e ele explicou isso no livro dele Writing Without Teachers, em tradução livre, escrevendo sem professores. Então é basicamente isso, é você escrever de forma livre, sem se preocupar com nada, né? É uma forma de justamente colocar tudo isso de uma vez para você ter um ponto de partida e aí seguir com a escrita. Bom, a única regra que esse autor pontua é o seguinte: quando você for começar, você deve escrever, na hora que se colocar a caneta no papel, você deve escrever por uns 10 minutos mais ou menos, pelo menos, ou até esgotar suas ideias. Então escrever sem parar, tá? Você coloca a caneta ali, vai escrevendo tudo que vier na sua cabeça. Então se não vier nada, escreve o nada, ou qualquer coisa que aparecer. Tá? Depois você pode eliminar sem problema algum. Então a ideia é justamente que você não se preocupe com gramática, com pontuação, com acentuação, se a palavra está certa ou não está certa, se ela realmente é relevante para aquilo que você vai falar ou não, não se preocupe com isso. A ideia é simplesmente colocar no papel. E essa técnica tem umas vantagens. Então uma delas é que, primeiro que eu já falei, você coloca tudo aquilo que você já sabe. E o resultado disso é que você descobre o que você ainda não sabe, que é o que você vai pesquisar depois. A escrita livre também permite você escrever de uma forma ampla, livre, correndo riscos, sem censura, sem que ninguém venha te dizer o que fazer, o que não pode fazer. Então, tá aí o nome, né? É livre.
E uma vantagem muito grande é que geralmente todo esse movimento que você faz acerca do assunto que você trata vai te trazer novos insights. Aquilo que eu falei antes, quando você coloca tudo no papel, provavelmente você começa a construir em cima. Você só começa a construir em cima quando você tem uma base para alguma coisa. Então, você vai colocando camadas. Ah, mas eu não falei disso, preciso falar disso e disso e daquilo. Então, você vai tendo ideias no momento da escrita, coisas que você nem tinha planejado. E também vai tirar o medo da página em branco. Aquilo que eu falei antes, a pessoa acha que tem um livro na cabeça, a hora que ela senta, página em branco, não vem nada. Então aqui não, aqui vem tudo ao mesmo tempo, é justamente o contrário. Então é para não ter medo de escrever, você senta e escreve sem medo algum e faz tudo o que você quiser. Tem mais uma coisa, que é uma questão psicológica. Tem gente que justamente quando senta para escrever sente uma tensão. Ai, agora eu vou escrever, agora eu tenho que me concentrar. Dessa maneira não, você escreve relaxadamente. E o que acontece com isso? Não só o seu consciente vai te ajudar, como o teu inconsciente também. Porque ele vai te trazer mais coisas, ele vai jogando ideias na sua mente consciente. E aí eu sei que muitos vão dizer, Sandro, para mim não funciona. Eu tenho que escrever certinho, aprendi dessa forma, eu não consigo escrever assim. Bom, isso é porque o seu editor interno é extremamente desenvolvido. Tá? Ele passa a caneta em tudo. Ele não aceita nada que não estiver menos do que perfeito. Então, isso é um sofrimento, muitas vezes. Você não consegue avançar, porque você sempre vai passar por esse crivo de qualidade. Isso tem que acontecer, mas não nesta fase. Esta é a fase de você escrever livremente. O editor interno que você carrega aí dentro, ele vai entrar em ação na outra fase, que é a fase da reescrita. Lembra dos 3 R's, né? Então tem a revisão, a sua revisão de autor. É aí que o seu editor tem que funcionar. Aí sim ele vai não só escolher as ideias que vão compor esse texto, mas também vai corrigir, vai dizer, olha, isso aqui não fica bem assim, vamos botar essa palavra para cá, esse texto fica melhor aqui, para dar aquele efeito que você busca no seu texto. Então sim, o editor é importante, mas tem hora para isso. Não é no começo, é na fase seguinte. Bom, pessoas que já utilizaram essa técnica dizem que isso liberta a escrita. Elas não ficam mais presas às amarras. E isso permite que justamente elas possam ir muito além daquilo que elas normalmente escreveriam. E elas podem organizar os seus pontos de vista de uma forma muito melhor, conseguem ver isso, visualizar, porque na verdade o seu texto que estava aqui, ele se materializa na sua frente. É como se você visse as ideias, né, do seu cérebro colocadas ali. Porque no cérebro elas não estão em linha, elas não estão numa página, elas estão de uma forma orgânica, de uma forma talvez até bagunçada a um primeiro olhar. Mas você enxerga elas e a partir disso você pode desenvolver pontos de vista que até então você nem imaginava. Então assim, essa técnica de escrita livre, estou jogando aqui de uma forma muito geral. É claro que existem muitas outras técnicas também, você pode fazer um mapa mental, você pode fazer outras técnicas de brainstorming, enfim, existem várias formas. O importante é que você encontre uma maneira de escrever melhor, de escrever aquilo que você realmente tem para dizer. Bom, e o romancista E.M. Forster disse o seguinte: como posso saber o que penso até ver o que digo? Tem muito a ver com isso, né? Você vê o que você diz. Bom, essa é uma maneira de você gerar mais ideias, de você ficar mais confiante com a sua escrita, de você correr riscos, de fazer coisas que talvez você não faria se você não fosse jogado, né? Se todas as suas ideias não fossem jogadas em uma página. E eu estou falando aqui de fazer um brainstorming sozinho, mas essa técnica também pode ser feita em conjunto com outras pessoas, quando você precisa
gerar ideias e tudo mais, você pode fazer sim essa escrita livre até que você tenha diversos assuntos que podem ser debatidos. Então não é exclusivamente da escrita, você pode usar para a sua vida, no geral, no seu trabalho. Então vale a pena você tentar. Então, mais uma vez, não importa o que você escreve, qual é o tipo de texto, mas sim que você possa explorar suas ideias de uma forma muito profunda. Que não fique reserva, isso eu não posso falar, isso eu não posso mexer. Então isso sim é aprender a pensar com a escrita. É uma técnica simples, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. E eu gostaria de saber o que vocês acham dessa técnica e fazendo, qual foi o resultado. Então deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber como foi, quero saber o que aconteceu, né? Que resultado você teve e se foi bom mesmo para você, assim como eu acredito que foi bom para mim. Muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo mais um vídeo aqui no canal Café do Escritor. Convido vocês também a participarem dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, nosso perfil no Instagram e muitas outras coisas que a gente tem feito. Nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, onde eu também abordo como escrever melhor e organizar as ideias. Então tem muita coisa aqui no canal Café do Escritor, tem muitas novidades vindo, tem o nosso selo Página Nova para você publicar os seus livros. Então aguardo você no próximo vídeo, deixe seus comentários aqui abaixo. Um grande abraço e até mais.